Lembra-se de ter ouvido que Afonso Henriques, quando pequenino, era doente? Lembra-se de ter ouvido que Egas Muniz foi aquele a quem foi entregue esta criança para o educar, para o ensinar, para fazer dele um homem? Lembra-se de ter ouvido falar, foi em Santa Maria de Carcre que aconteceu a entrega por Egas Muniz a Nossa Senhora de Afonso Henriques? Pois é aqui mesmo que estamos, no Mosteiro de Santa Maria de Carcre. Aqui onde tudo nos fala de Deus e onde tudo nos fala da história. Aqui onde foram plantadas as primeiras sementes da nossa Portugalidade. Deixe-me fazer-lhe um convite. Vamos conhecer o mosteiro, vamos conhecer a igreja, vamos conhecer aquela imagem tão bela, tão pequenina, que nos fala dos princípios da nossa história. Que tal? Penso que deu para criar uma certa vontade de irmos fazer então esta visita. Quer vir? Venha connosco. Vamos conhecer os princípios, os primórdios da nossa Portugalidade. Venha daí. E aqui estamos nós, neste espaço tão belo, dedicado a Nossa Senhora. Estamos no Mosteiro de Santa Maria de Carcre, na zona de Rezende, diocese de Lamego. Lugar onde terá começado esta grande história, a história da nossa Portugalidade, ainda com o Afonso Henriques menino e Egas Muniz. Mas, para nos ajudar a compreender muito melhor a história do lugar, esta história, este início da história de Portugal, temos connosco o Sr. Padre Joaquim Duarte, formado em História e membro da Academia de História. Logo, quem melhor do que ele para nos ajudar a compreender? Sr. Padre Joaquim, muito obrigado por estar aqui connosco e por nos acolher neste belíssimo templo, neste belíssimo espaço. Muito obrigado. Sejam bem-vindos a esta terra, que é um recanto muito belo e cheio de história da nação portuguesa. Carcre, há bocadinho perguntou-me onde é que vinha o nome Carcre, que é um nome estranho. Muito estranho. Muito estranho. Em princípio, pensa-se que terá tido origem no nome de um senhor romano, que seria o dono daqui destas propriedades, destas terras, Carcavus. Portanto, seria a vila, Carcavi, e depois o povo foi alterando, até que deu Carcre. E isto tem alguma razão de ser porque apareceu no século XVIII uma estatueta dedicada à deusa Diana, e de um lado estava um voto à deusa Diana e do outro lado Carcavus fecit. Portanto, tem uma razão de ser. Claro, claro. E há aqui um lugar ainda agora chamado Carcavelos. Carcavelos, está tudo relacionado. Está tudo relacionado. Portanto, o nome está ligado então àquela época em que os romanos possuíram estas terras e dominaram estas terras, e aqui é uma estância arqueológica romana muito importante. Apareceram aí assim à superfície 54 pedras tumulares romanas, que estão distribuídas por diversos museus, Martim Sarmento, em Guimarães, Lisboa, e apareceu uma vez, andavam a abrir um estradão de acesso aqui ao mosteiro, e apareceu um grande pote de moedas de ouro dos imperadores romanos, moedas que desapareceram, infelizmente. Claro, já se sabe. Entretanto, quando chegou aqui o cristianismo, fim do século I, princípio do século II, encontraram aqui o cultos romanos, pagãos. E
A organização das paróquias não terá sido logo, porque não é fácil, como sabem, o cristianismo. Então, às aldeias chegou muito mais tarde. Por isso lhe chamavam os pagãos. Claro, não é? claro. De pagos, da aldeia. E a organização paroquial aqui em Lamego terá começado ali pelo século VI, época dos suevos. Aliás, a fundação da Diocese é dessa época, no ano 572, é que aparece o primeiro bispo. E nessa altura portanto, era o tempo em que estavam aqui os suevos, depois a seguir os visigodos. Nessa altura eles devem ter construído aqui um templozinho cristão. E eu penso que o culto que havia aqui à deusa Diana foi substituído pelo culto cristão à nossa deusa, digamos, entre aspas, a deusa cristã que é Maria. Por isso, o culto a Diana, devia haver aqui um templozinho, talvez na casa senhorial do Cárcavos, um templozinho dedicado a Diana, que depois teria sido, possivelmente aqui mesmo, que depois teria sido substituído o culto a Diana pelo culto a Maria. Por isso, Santa Maria de Cárcere. E que tem muita devoção. Muita devoção, vem aqui gente de toda a parte do país, muitas vezes, e há aqui uma devoção especial, porque é no 4º domingo de maio de cada ano, portanto este ano será no dia 27, todas as paróquias daqui da zona pastoral vêm organizadas em procissão visitar Nossa Senhora de Cárcere. É uma tradição antiquíssima, vem da época medieval, do tempo dos cramões ou dos clamores, que depois dos padres jesuítas que estiveram aqui do século XVI até o século XVIII, antes de ser expulsos pelos jesuítas, desenvolveram muito essas peregrinações. E isso mantém-se desde essa época aqui. Portanto, nesse dia virá o Sr. Bispo, presidirá uma grande assembleia cristã na Eucaristia, ali no lugar do Carvalhal, que é um lugar já organizado para isso, e antes disso há as procissões que circulam umas atrás das outras, cantando as ladainhas dos santos. É muito bonito, é uma festa grandiosa que se mantém cada vez com mais vida. Mas, Sr. Padre, vamos voltar um bocadinho atrás. Falou-nos Santa Maria de Cárcere, a importância que teve. Gostaríamos, talvez porque nos interessa ligada à parte histórica, à aula que o Sr. Dom Francisco acabou de dar, a ligação de Santa Maria de Cárcere a Egas Muniz e a Afonso Henriques. Ajude-nos a compreender o porquê deste lugar, o porquê de Egas Muniz vir aqui entregar e confiar. Ora, falando de novo deste pequeno templo visigótico, que seria, penso eu, aqui onde está agora a Capela Mor, porque esta igreja é românica, século XII, portanto, relacionada com o Afonso Henriques de Dom Egas Muniz, século XII. Claro. Século XII, o românico está patente aí na torre, está patente aqui nesta parede lateral, está patente ali numa capela funerária, mas no século XVI, na época do rei Dom Manuel, foi reconstruída toda essa parede, a parede norte, e o portal de entrada, os dois portais, da época do Manuelino. Portanto, românico, manuelino, e há aqui um gótico do século XIII e XIV que é na Capela Mor. Pergunto eu, se isto fosse do século XII, como é que se explica que 100 anos ou 200 anos depois fosse preciso recuperá-la? Era estranho, não era Tinha estranho. que ser visigótico. Século VI para século XIII, XIV já se justificaria, não é? Um restauro sério, claro. Minha modesta opinião, porque não tem cabimento aqui um visigótico entre o românico e o manuelino. Portanto, a igreja, para mim, o templo visigótico teria sido aqui precisamente onde é agora a Capela Mor, e onde está uma mesa e um altar de que vamos falar agora. Ora bem, como sabemos, havia aqui o culto a Santa Maria de Cárcere da época dos visigodos, e aqui a imagem original de Santa Maria de Cárcere, que apareceu casualmente, uns pastorinhos que andavam por aí, tiraram umas pedradas a uns castanheiros, é o que se conta. Claro. As pedras, o castanheiro era oco, uma das pedras caiu dentro do castanheiro e bateu num sino que tocou.
A população foi chamada pelos meninos, foram verificar, encontraram um sino e encontraram esta imagem de Nossa Senhora. Pequenina, minúscula, ela mede 29 milímetros de altura e 14 de base. Tanto a mãe como o menino têm uma coroa denticulada. E o menino está com a mão direita a abençoar-nos a todos. Esta é a imagem original. É uma imagem em marfim, preciosíssima, portanto está guardada em cofre, não podemos vê-la. E eu trouxe esta fotografia para podermos ter uma ideia dessa imagem preciosíssima. Já agora, o Sr. Padre falou na coroa denticulada. Sim. Por favor, explique-nos, porque nós não somos peritos em história. A coroa denticulada é ao cimo da coroa, como vê, há uma espécie de dentezinhos, não é? Sim. Não é direita. Claro. Portanto, uma coroa denticulada. E Nossa Senhora está sentada com o menino ao colo. É a maneira específica de uma boa mãe. Claro. O menino a abençoar o mundo. É de uma riqueza extraordinária. Bem, portanto, ela teria sido escondida pelos cristãos que fugiram dos mouros, dos árabes, onde eles conquistaram aqui estas terras no século VIII e depois no Almanzor, outra vez no final do século IX. Mais tarde encontraram naturalmente esta imagem que os cristãos tivessem escondido. A partir daí nasce o Dom Afonso Henriques, o menino, com um baleijão, com as pernas unidas uma à outra, do joelho para baixo. Em Guimarães, alguns agora dizem que foi em Viseu, está em discussão. Mas o que nós sabemos, o que consta até agora é que teria sido em Guimarães. O Conde Dom Henrique, ocupado com as lutas, com a afirmação do reino de Portugal, entregou o menino ao Dom Egas Muniz para ele o criar. E Egas Muniz tinha aqui um solar em Rezende. Agora se chama lá o lugar do Paço, o Palácio, o Paço do Conde Dom Henrique. E vinha por aqui, uma vez ou outra, e de uma das vezes em que ele estava em Rezende, lhe teria aparecido Nossa Senhora a dizer-lhe: Egas, dormes? Acorda, leva o menino a Cárcere, onde há uma antiga igreja minha, pô-lo-ás em cima do altar e ele ficará curado. E ele vai ficar com força para lutar contra os mouros, contra os infiéis. Bem, isto é histórico, não podemos dizer que é rigorosamente histórico. Porquê? Porque não há nenhum documento da época. A primeira vez que isto aparece é nos cronistas do século XVI e XVII, mas cronistas de valor. António Brandão, por exemplo, que não era um homem sério na história. António Brandão, Duarte Galvão, todos eles contam esta história. Não podemos garantir que é história. Uma coisa certa é que a população aqui do lugar, não lendo as crónicas, sempre contou o milagre desta maneira. Oh, que interessante. Sempre continua a contar de pais a filhos, de pais a filhos. Vai passando. Portanto, é uma tradição longínqua, sempre afirmada, que, no fundo, não é um documento histórico, mas uma tradição assim tem muito peso. Tem muito, claro. Isso depois foi posto em causa, a primeira vez que eu saiba, em 12 de janeiro de 1969, portanto, há pouco tempo, por Santana Dionísio, que escreveu no 1º de janeiro desse dia, pôs a hipótese de que o menino não foi nada curado. O menino foi trocado com o filho do Egas Muniz, que era um latagão, e depois apareceu como sendo o Afonso Henriques, mas o Afonso Henriques deve ter sido inutilizado, para não aparecer mais. Claro. Ora bem, eu já fiz na Academia de História uma palestra sobre o assunto, e lembro-me de ter dito o seguinte: primeiro, Egas Muniz era um homem sério, não se prestava a isso. Segundo, quando o Afonso Henriques se revoltou contra a mãe, não é? Porque queria tornar o condado independente, a mãe, sabendo do que se passou, sabendo que ele não era o filho dela, ia dar à língua. Como é lógico. E não deu. Agora, vamos substituir uma tradição que se manteve agora por uma hipótese, uma mera hipótese
feita por uma pessoa com todo o direito, não é? Eu não vou nisso. Como é lógico. Não é? Pronto. Entretanto, já agora, do altar visigótico, aqui há uns 10 anos, 15 anos, andavam a recuperar, aqui a Comissão Fabriqueira, a recuperar o retábulo do altar-mor. E retiraram todas as peças e foram para o homem, para a carpintaria que havia de fazer a recuperação. Apareceu ali uma pedra muito grande, que nunca se tinha visto, que estava escondida pelo retábulo, e eu fui chamado aqui para dar a minha opinião. E a minha opinião, sem rigor nenhum histórico, foi uma mera ideia minha, por que não esta pedra ser ou ter sido o altar visigótico onde o menino foi curado. Naturalmente, depois a seguir terão hipótese de a filmar, que está ali assim, que eu disse na altura às pessoas, olha, a minha opinião é que deixem ficar com possibilidade de ser visitada e ser vista. Foi, não foi, ninguém pode garantir, mas é uma hipótese. A pedra é muito tosca, é muito grande e é muito tosca, diz bem com a época visigótica. Não é? Muito bem. Pronto, e agora, relaciona-se a construção desta igreja românica com este milagre. Porque, entretanto, o Conde Dom Henrique, o Dom Afonso Henriques, ou melhor, o Conde Dom Henrique, que era vivo, o Egas Muniz, o Dom Afonso Henriques, terão querido agradecer o milagre da Nossa Senhora construindo aqui uma belíssima igreja. E nessa altura, que já devia haver aqui um cenóbio de frades, visigótico, é provável que sim, terão vindo para aqui os frades de Santa Cruz de Coimbra, de quem o Dom Afonso Henriques era especialmente amigo. E entregou-lhe este lugar para eles desenvolverem aqui a devoção à Nossa Senhora. E os frades de Santa Cruz de Coimbra, os frades crúzios, estiveram aqui até viram os jesuítas no século XVI. E, claro, depois os jesuítas desenvolveram toda a devoção à Nossa Senhora. Só quero chamar a atenção de uma coisa desta imagem que está aqui, que é a imagem chamada a Senhora Branca, ou Senhora do Leito, mas o povo chama-lhe a Senhora Branca, porque tem ali umas emendas é do século XIV, é Pedra Santa Escola de Coimbra. Tem ali na fímbria do vestido umas emendas. É muito interessante, porquê? Porque as senhoras aqui da terra, quando andavam a amamentar as crianças, precisavam de leite para os meninos. E então acreditavam, com alguma razão, porque isto é cálcio. Vinham aqui com uma navalhinha, quando o Sr. Padre cá não estava, tiravam um bocadinho de pó da imagem, deitavam na água e bebiam, convencidas de que isso iria lhes dar o leite suficiente para amamentar os meninos. Uma coisa bonita, não é? Claro, sem dúvida. Lá está. Nós não podemos viver só de história, de coisas científicas, temos de ver também disto, não é? Que é muito bonito também. A forma como o povo vê sempre e sempre viu a sua devoção à Nossa Senhora, não é? Exatamente. O espaço que aqui temos é um espaço maravilhoso, não é? O que é que de tudo isto o Sr. Padre nos realçaria como lugares para nós termos alguma atenção e, quem sabe, trazer muitos turistas aqui a este lugar? A torre é tipicamente românica, embora no século XVII tenha caído uma parte, depois ampliaram-na e alteraram um bocado o estilo. Mas pronto, ela é tipicamente românica, está cheia de siglas nas pedras. Há outra coisa que nunca é de perder, que é uma capela funerária, um panteão dos senhores Rezendes, senhores do Paço de Rezende, descendentes de Egas Muniz, que estão ali enterrados, têm ali arcas tumulares, têm lá os nomes deles, inclusivamente, aqui ao lado, e há uma janela românica que é belíssima, que é das coisas mais belas do românico, pequenina, simples, mas belíssima, riquíssima, que está ali assim, à saída depois da igreja. Para além disso, talvez lá em cima também o lugar do Carvalhal, que é onde está um altar, onde há um nicho da Senhora da Piedade, que foi construído pelos jesuítas lá em 1640. 1640, atenção, a data da nossa restauração. Da nossa independência, muito bem. 1640, está lá um nicho e lá está uma mesa de altar, e depois há o chamado Carvalhal, que é o lugar onde a Assembleia Cristã se reúne no 4º domingo de maio, nessas peregrinações das paróquias.
Ali à porta da igreja há uma coluna romana. Cá está, isto joga tudo certo. Pode ter pertencido ao tal templozinho dedicado a Diana, na casa senhorial, cabeça da vila, do Cárcavos. Claro, claro. Isto joga tudo certo aqui. Estou a ver que sim, milimetricamente. Muito bem. Tenho muito gosto. Sr. Padre Joaquim, obrigado por nos receber aqui. Felicidades, um bom regresso e um abraço para todas as pessoas que virem no vosso programa. Este lugar belíssimo, riquíssimo de história, cheio de beleza, onde a gente vem sempre com muito gosto e onde a gente aprende sempre mais alguma coisa. De cada vez que eu venho aqui, eu vou estando com atenção e vejo sempre alguma coisa de novo. Isto é riquíssimo. Muito obrigado. E é isto que interessa. Muito obrigado, Sr. Padre Joaquim. Continua a ser um grande historiador e um grande comunicador da história. Muito obrigado. E nós vamos continuar a nossa visita. Até já. Continuemos então o nosso trabalho. Não poderíamos deixar este espaço tão belo, na sua paisagem, na sua construção, nas suas reconstruções, sem nos despedirmos de Maria. Ela, neste lugar, mostrou o seu desejo, o seu amor, o sonho de Deus, a que do condado portucalense viesse nascer este país, a que hoje chamamos Portugal. Aqui tornou-se presente aquela frase que é tantas vezes repetida: Deus não chama os capacitados, mas Deus capacita os chamados. Aqui Ele chamou um enturvado das pernas, Afonso Henriques, para fazer deste terreno o nosso Portugal. Por isso aqui, neste lugar, diante da imagem de Santa Maria de Cárcere, nós nos confiamos a Maria. Nós dizemos a Maria que queremos aquilo que Deus quer e não aquilo que nós queremos. Que estamos dispostos a sermos capacitados por Deus, já que o Senhor quer usar, se precisar de nós, para continuarmos a construir, a refazer, a reescrever no hoje a história de Portugal. Por isso, voltados para a imagem de Nossa Senhora, tão venerada nesta terra, tão venerada desde a sua ante-história de Portugal, nos voltamos e nos confiamos a ela. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhora, Santa Maria, Mãe da Igreja, Mãe do nosso Portugal, aqui aos teus pés confiamos esta história que fizeste, esta história que continuas a fazer. Confiamos-te, Senhor, cada um de nós, que, abertos à vontade de Deus, queremos o que Ele quer, queremos quando Ele quiser e tão simplesmente porque Ele o quer. Por isso te consagramos a nossa vida, te consagramos a história de cada um de nós, a história de cada um destes amigos e irmãos que estarão conosco nestes programas. E faz criar em nós, ó Mãe, esta consciência que tu não chamas a ninguém porque tem muitas capacidades, mas que Deus por meio de ti chama aqueles que se abrem à graça, à fidelidade, à sua vocação. Mãe, Senhora, Santa Maria de Cárcere, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.